Fala galera, professor Lincoln Ribeiro para mais uma aula de circuitos. Vamos lá? Então olha só, hoje nós vamos falar acerca da associação de resistores, uma situação muito importante, tá? A primeira associação a que nós vamos conversar chama-se associação em série. Como é que funciona? Aqui eu tenho três resistores, resistor 1, resistor 2 e o resistor 3, tudo bem? Vamos supor que esses três resistores são três lâmpadas. Lincoln, o que nós precisamos para que esses resistores funcionem? Para que esses resistores funcionem, é necessário que exista uma corrente percorrendo esses resistores ou essas lâmpadas, tá? Para que nós tenhamos corrente, eu conecto uma bateria aqui, tá? Essa bateria vai gerar uma diferença de potencial e essa diferença de potencial vai acabar gerando uma corrente elétrica. É mesmo? É. E a corrente elétrica vai percorrer aqui, ó. Eu teria a nossa corrente elétrica, que vai passar pelo resistor 1, show. Vai passar pelo resistor 2, vai passar pelo resistor 3 e vai continuar percorrendo o circuito, tá bom? Então perceba que a corrente I passa no resistor 1, passa no resistor 2 e passará também pelo resistor 3, tudo bem? E continuará circulando. A primeira característica que nós percebemos é a seguinte, é que todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Como assim, Lincoln? O resistor número 1 é percorrido por I, o resistor 2 é percorrido por I também e o resistor 3 também percorrido por I. O que isso quer dizer? Que é uma característica da associação em série. Tudo que está associado em série é percorrido pela mesma corrente elétrica. Então, identificou que os elementos são percorridos pela mesma corrente elétrica, é que estão associados em série. Então, R1, R2 e R3 são percorridos pela mesma corrente elétrica. Eu posso afirmar que eles estão associados em série. Tudo bem? Tudo bem. Então, qual é a corrente do R1? I. E do R2? I. E do R3? I. Se passa 10 A no R1, passa 10 A no R2, 10 A no R3. Coloquei aqui, ó, características. A característica principal de uma associação em série é que a corrente elétrica ela é igual. Show de bola? Tem até um macete. Corrente elétrica na física é I. Então, a gente diz que ele está associado em série. E por quê? Porque tudo que está em série tem a mesma corrente elétrica. Show de bola! Lincoln, e a DDP? O que vai acontecer? A DDP ela é distribuída, ou seja, eu tenho a DDP aqui que alimenta o circuito todo. Uma porção dessa DDP vai para o R1, uma porção dessa DDP vai para o R2 e uma porção dessa DDP vai para o R3. Ah, é? É. Suponhamos que a DDP aqui são de 10 volts, tá? Vou colocar aqui como um exemplo. 10 volts. Uma parte desses 10 volts vai vir para o R1, vamos supor que são 5 volts. Outra parte vai para o R2, que são 3 volts. E outra parte vai para o R3, o restante, que são 10 volts. Perceba que a DDP total ela foi distribuída. Então, a corrente elétrica é igual, mas a DDP ela é o quê? Distribuída. Eu poderia, deixa eu apagar aqui, ó. Eu poderia supor o seguinte, ó. Se eu chamo a corrente que passa pelo resistor 1 de I1, a que passa pelo 2 de 2 e a por 3, 3, como são todas iguais, eu posso dizer que I1 é igual a I2, que é igual a I3. Tudo bem, Lincoln? E a DDP? O resistor 1 tem uma DDP U1, o 2 tem U2 e o 3 tem U3. Show de bola? Show! A soma dessas três, ó, se eu somar aqui o 1 mais a DDP do 2 mais a DDP do 3, isso vai dar a DDP total do circuito, porque a DDP ela é o quê? Distribuída. Outra característica interessante é o seguinte, imagine que são três lâmpadas e elas funcionam. Se uma queimar, o que é queimar? Ela se tornar um buraco aqui no circuito. O que acontece com as demais? Gente, ficou um buraco aqui no circuito, então a corrente não vai conseguir percorrer. As outras se apagam. É como se fossem pisca-pisca. Quando um vermelho queima, todos os vermelhos que estão associados em série também irão se queimar. Em série, apagou um, apaga todo mundo. Tudo bem? Agora a gente tem uma coisa muito importante, que é o quê?
o tal do resistor equivalente. O nome já diz. O que seria um resistor equivalente? Pensa comigo. Nós temos 3 resistores. Digamos que eu quero substituir esses 3 por um único resistor, sem fazer nenhum tipo de alteração no circuito. Então eu teria que ter um resistor que equivalha pelos 3. Nós chamamos isso de resistor equivalente. Quando eles estão em série, achar o resistor equivalente é mole. É só somar as resistências. O REC será R1 mais R2 mais R3. Lincoln, se tivessem 4 resistores em série, R1 mais R2 mais R3 mais R4. Tudo bem? Esse é o bizu. Aí eu coloquei aqui, ó, que a associação de resistores em série, o resistor equivalente será a somatória das resistências, onde esse N aqui é o número de resistores em série. Tudo bem? Então, o número de resistores em série nós chamamos de N. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui tudo que a gente falou. A associação em série, tudo que está em série tem a mesma corrente elétrica, é percorrido pela mesma corrente elétrica. A DDP total do circuito vai ser distribuída e podemos dizer também que a resistência equivalente é a soma das resistências. Show de bola? Espero que você tenha entendido. Te espero na nossa próxima aula. Um beijo no coração, estamos juntos.